Olá, seja muito bem-vindo ao Planejar para a Vida, o podcast da Planejar. Eu sou a Thaís Pessoa e estou aqui para falar com vocês de um assunto que impacta o dia a dia de todo mundo, o planejamento financeiro. Nessa temporada, a gente vai falar de empreendedorismo. Empreendedorismo muitas vezes está ligado a um sonho, mas nem sempre é um mar de rosas, né? A gente está aqui com pessoas que vão trazer histórias reais para a gente de como foi essa jornada do planejamento financeiro e do empreendedorismo. Então, eu vou apresentar as nossas convidadas. Eu estou aqui com a Milena, que é planejadora financeira CFP. Tudo bem, Milena? Tudo bom, boa noite, Thaís. É um prazer estar aqui. Tudo bem, Renata? Tudo bem, um prazer estar aqui também. A Renata, que é empreendedora, que vai contar pra gente como foi essa trajetória. Então, eu acho que eu queria começar ouvindo vocês um pouquinho mais. Milena, você contou pra gente, lá no bastidor, que você começou a vida como relações públicas, né? Fez faculdade de relações públicas. Isso é muito legal, porque tem muitos profissionais CFP que buscam a certificação para atuar nessa carreira, né? Nessa atividade. E vem de áreas diversas, né? Exato, Como Thaís. que foi sua história? Como que você chegou no CFP? Olha, eu comecei a faculdade de Relações Públicas, eu sempre soube que eu queria comunicar, mas na época eu não sabia muito bem o que eu queria comunicar. Então, eu tinha duas questões ali. Eu queria comunicar, mas eu também queria encontrar o dinheiro. Eu queria saber onde o dinheiro estava. Então, foi quando eu conheci a Renata na Faculdade de Comunicação de Relações Públicas. Começamos a estudar ali Relações Públicas, sempre me conectei muito com a comunicação, mas também, logo cedo, eu entrei no mercado financeiro. Então, eu tenho 15 anos de experiência no mercado financeiro, sou CFP desde 2020. Antes disso, tirei também o CE, a certificação de especialista em investimentos, porque ao longo da minha carreira eu entendi que eu queria, de fato, contribuir com o planejamento financeiro das pessoas, porque foi algo que salvou a minha vida, no sentido de conquistar os sonhos que eu tinha e que eu tenho. É algo que me faz conquistar os meus sonhos todos os dias. Então, foi muito relacionado a isso. E de um tempo para cá, eu entendi que eu poderia unir os dois. Porque lá atrás eu pensava, nossa, eu estou indo para esse lado mais financeiro e eu abandonei a comunicação. E hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que o meu papel é comunicar o planejamento financeiro, ajudar outras pessoas a alcançar sonhos e aquilo que elas têm de fato para alcançar na vida. Que legal, Milena, que história legal. E você já contou, então, pra gente que vocês são amigas, né? Sim. De muito tempo. Renata, conta pra bom gente como que a Milena entrou na sua vida e como vocês conheceram. Quem é a Renata? Sim, eu também fiz relações públicas, Sim. nos conhecemos na sala de aula, né? Exatamente. No primeiro dia ela atrasada. Ah, a gente sempre tem um detalhe pra Mas, contar. infelizmente, diferente da Milena, eu demorei para me perguntar onde é que tá o dinheiro, né? Porque para mim, dinheiro era uma questão de sobrevivência. Eu não entendia ainda que dinheiro era para viver bem. Então, eu já fui para a faculdade de comunicação, querendo entender mais de comunicação mesmo, querendo talvez fazer uma carreira executiva, mas nutrindo ali um sonho escondido de ter o meu próprio negócio. A Milena fala que nunca foi escondido, que eu sempre falei isso. Sempre falou. Mas eu falava não, porque eu achava que isso não era pra mim, porque eu não tinha dinheiro, né? Então, eu ainda não tinha entendido. E eu conheci a Milena nessa circunstância, e eu gosto de dizer isso bastante, que antes dela ser planejadora, ela já era. Na minha história de vida, a minha relação com o dinheiro da minha família era uma relação muito com medo, com muita dificuldade. Então, eu tinha essa visão. E quando eu conheci a Milena, foi a primeira vez que eu conheci alguém que tinha a história de vida, inclusive a família, parecida com a minha, e que estava realizando coisas que eu sonhava e que eu não sabia como fazer. Então, ela teve um impacto muito grande na minha vida nesse sentido. Naquele momento, eu entendi, tem algo que dá para ser feito para que eu possa realizar, para que eu possa conquistar algumas coisas. Renata, acho que vale a gente fazer um recorte nesse ponto, porque a gente fala, as pessoas têm uma situação difícil, para mim era difícil, mas acho que vale a gente contar o quanto era difícil para você, né? De onde que você veio, Milena? Como que era a sua realidade, da sua família?
né? Porque hoje você tem uma carreira de sucesso, é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa planejada, que ajuda as pessoas a planejarem, mas você também passou por essa dificuldade que Com muita gente passa. certeza. Olha, foi, de fato, uma conquista atrás da outra, assim, e uma história que fala tudo sobre a minha vida hoje. Então, eu venho de uma família muito grande, muito unida, mas que sempre teve poucos recursos, né? Minha família nunca teve muitos recursos financeiros. Então, eu tenho 4 irmãos, e a minha mãe, na época, não trabalhava para fora, mas trabalhava muito em casa, cuidando dos filhos, né, da casa. O meu pai foi gesseiro, e o meu pai tinha uma frase, assim, que eu levo para a vida e os meus irmãos também. Ele falava assim: filhos, filhas, trabalhem. Aliás, estudem, porque eu quero ver vocês trabalharem só com a canetinha. Por quê? Porque ele tinha um trabalho bastante pesado, bastante braçal, e ele queria que os filhos tivessem, de fato, um futuro diferente. E um outro ensinamento que ele trazia junto a isso também era que ele falava, hoje é dia de pagamento. Hoje é o dia do pagamento, eu vou chegar mais tarde porque eu vou passar no banco, pagar as minhas contas e guardar dinheiro na poupança. Eu passei a minha infância e a minha adolescência inteira ouvindo isso. O que eu fiz no meu primeiro emprego, que já foi uma instituição financeira, com 16 anos, era um estágio do Jovem Cidadão, um programa da época, que é como o CIE hoje, são programas assim. E o que eu fazia? Eu lembro que eu ganhava R$ 150. E desses R$ 150, eu ajudava na minha casa e eu guardava R$ 10. Então, eu fazia replicava a mesma coisa que o meu pai fazia. Guardava um pouquinho. Então, o planejamento na minha vida, ele nasceu aí. E foi quando eu entendi que eu quero, de fato, sempre tive isso dentro de mim. Eu quero saber onde está o dinheiro, eu quero encontrar, porque é isso que eu vejo que traz muita... apesar da estrutura de valores da minha família sempre ter sido de muito amor, de muita união, algo que sempre fez com que a gente pudesse, de fato, entender que mesmo com poucos recursos, a gente tinha muita força ali. Porque a gente tinha essa força do amor, essa força da união, essa força do planejamento, que mesmo com pouco já existia. Então, eu levei muito isso para a minha vida, de fato, conseguir fazer com que eu tinha o melhor. Então, sempre e eu costumo dizer isso hoje, você sempre consegue começar com o que você tem. Porque o que você tem pode parecer muito pouco para outras pessoas, mas para você é muito. E a partir do momento que eu começo com aquilo que eu tenho, e também tem uma questão de ser grata por aquilo que eu tenho, porque eu consigo ter mais energia para conquistar muito mais, eu faço a diferença. Então, sempre tive muito disso, trabalhei em instituição financeira desde cedo, desde lá, enfim, né? Continuei também em instituições financeiras. E quando eu comecei a trabalhar em agências de bancos e comecei a atender as pessoas e entender que ali eu já enxergava pessoas que tinham uma realidade diferente da realidade que eu tive, mais recursos financeiros. Mas eu percebia também que a organização não estava necessariamente em ter mais recursos financeiros, mas de que maneira eu cuido desse recurso, de que maneira eu cuido desse dinheiro. Eu posso ganhar muito, gastar tudo, não ter planejamento, e eu posso ver uma pessoa que ganha muito menos do que eu, muito melhor planejada. Então, o planejamento, ele começa na mentalidade. De fato, eu entender o que eu posso fazer de melhor com aquilo que eu tenho. De que forma eu consigo olhar a minha vida de uma maneira holística, de uma maneira 360 mesmo, e dizer, poxa, qual o meu padrão de vida? Até onde eu quero chegar, onde eu né? quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? O que são custos fixos? O que são custos variáveis? Onde eu quero morar? Qual é o meu custo de vida? Posso abrir mão de alguma coisa para ter outra, né? Exatamente. Então, o planejamento financeiro, eu costumo dizer o seguinte, o planejamento financeiro, ele começa no momento em que eu decido fazer diferente. Porque quando começamos, tudo começa. Tudo começa na minha vida quando eu dou o primeiro passo, que é dizer, que é decidir que eu vou fazer algo diferente, que eu vou me planejar, que eu vou ir passo a passo mesmo, que eu entendo que pode ser um caminho longo, que é o caminho longo-curto, vamos dizer assim, que é um caminho que realmente vai trazer consistência ali para minha vida. Eu vou realmente conseguir conquistar.
E atendendo pessoa física em uma agência de banco, entendendo essas realidades totalmente diferentes e mesmo assim, pessoas com rendas totalmente diferentes, trazendo dificuldades financeiras, que vem muito mais da questão do planejamento, empresas também em que o empreendedor muitas vezes mistura as finanças pessoais com as finanças da empresa, com toda essa bagagem, eu entendi que eu queria ser planejadora financeira realmente. Foi quando eu fui buscar o CFP, porque eu entendi que eu queria conseguir ajudar as pessoas de uma maneira integrada, que é o que o planejador CFP hoje faz. Ele consegue ajudar uma família, uma pessoa, uma empresa de uma maneira integrada, porque o dinheiro fala sobre tudo, ele conversa com todas as áreas na nossa vida. E é muito legal você falar que você trabalha em instituição financeira, porque o planejador financeiro pode ter várias, né? Pode estar em várias áreas, pode estar atendendo você já e você nem sabe. Então, é importante também esse olhar 360 do planejador, mesmo quando o atendimento não é direto, não é exclusivo, não é independente. Mesmo quando esse profissional está numa instituição, ele pode te ajudar com essa visão que ele tem mais geral, Exatamente, exatamente. Agora, a história de vocês se conecta quando vocês se conheceram e depois, quando a Renata resolveu empreender e você ajudou ela com todo o planejamento. Antes da gente entrar na história da Renata, eu queria trazer um dado aqui, que o Sebrae apontou que 58% dos empreendedores brasileiros começam sem nenhum planejamento financeiro. E um dos principais motivos pelos quais 29% das empresas fecham antes de completarem 2 anos. E aí, a gente tem um dado da ABF também, que é uma empresa da Associação de Franquias, que fala que o número de má gestão financeira, o número de empresas que fecham por má gestão financeira sobe para 35%, quando a gente está falando de franquias. E aí, isso tudo para dizer que nem tudo é um mar de rosas, que é muito difícil começar, é muito difícil planejar. Renata, você comentou comigo que você, diferente da Milena, que era super planejada desde o início, que ganhava R$150 e já guardava alguma coisa, você tinha essa coisa de gastar, né? Como que era esse seu comportamento? E aí, depois, como que você conseguiu empreender? Como é que foi essa história para você? É muito diferente dela. A minha... E quando você perguntou, né, para ela da onde ela veio e trazendo um pouco da onde eu vim, eu sou filha de mãe solo, vivia eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe era auxiliar de enfermagem, ganhava muito pouco. Então, literalmente, nós sorteávamos as contas que seriam pagas. Nem sei se pode falar uma coisa dessa Bastante no podcast, gente está se identificando mas aqui, assim, eu tenho certeza. eu lembro uma questão de, assim, pegar dinheiro não de lugares muito lícitos para pagar aluguel. A gente vivia realmente muita escassez, de não ter certeza de se ia conseguir pagar o aluguel, de ter... Eu nem sei exatamente qual o nome hoje, mas de ser dispensado ali da casa que você alugava. Então, essa é a realidade que eu vim. Então, eu não conhecia esse mundo onde você recebia um dinheiro e você guardava ou planejava qualquer coisa para ele. Ou realizava um sonho, Não, né? porque sempre esse dinheiro já tinha um destino certo. Eu acho que você falou que tem algumas pessoas se identificando e eu lembro de conversar com pessoas que falaram a mesma coisa para mim. Eu mal tinha feito 18 anos e eu já tinha dívidas que não necessariamente eu planejei para mim, né? Mas é uma estrutura ali familiar, né? E dívidas de quê? Porque às vezes a gente fala, eu tinha dívidas porque eu tava De comprando uma cartão casa. de crédito. Mas nem Não, sempre é pra tão pagar- romântico assim, né? Não, para pagar comida, para pagar contas, O aluguel. para pagar o aluguel, né? Eu Geralmente. lembro de você falar, olha, o aluguel está no meu nome, tudo mais. Exato. Então, eu acho que é desse contexto que eu vim. Então, o dinheiro para mim, para minha família, e a minha mãe e a minha irmã fizeram tudo que elas puderam, né? Eu, inclusive, tive, digamos, para mim ainda foi mais fácil do que foi para elas, né? Porque elas eram as adultas ali, tendo que lidar com tudo isso, né? E eu agradeço demais por tudo que elas fizeram por mim. E assim... esse contexto para mim, então eu não conhecia. Então, para mim, o dinheiro, primeiro, ele era sempre muito difícil e tinha... quase, às vezes, eu sinto como se eu esperasse que um milagre fosse acontecer em diversos momentos. E eu tive muita dificuldade de encarar a realidade, né? E empreender
me ajudou nisso, mas também foi muito dolorido. Porque você mostrou os dados aí, né? Eu não lembro a porcentagem, mas a quantidade de empresas que fecham, né? Então, eu entendi. Eu tive que me planejar financeiramente para abrir minha empresa. E eu tive que entender. Ali eu já entendi que se eu não mudasse a minha própria mentalidade, a minha relação com o dinheiro no pessoal, a minha empresa não teria sucesso, né? Então, foi mais ou menos assim a minha vivência, né? As minhas dificuldades. E qual foi a empresa que você abriu, Renata? Amandacaru. Amandacaru é uma empresa de comunicação de relações públicas focada em empresas, projetos, organizações que queiram deixar um legado de impacto social para o Brasil. Esse é o nosso foco. Então, tem também um propósito que eu tinha e um sonho. E eu gosto, às vezes, de contar que Mandacaru vem da minha própria história. Esse nome vem da minha afetividade. Eu acho que essa parte Da dona Nair. Inclusive, nós duas temos avós com o mesmo nome. Com o mesmo nome. Olha aí, Infelizmente, essa minha história avó é de vida. não está mais aqui. Mas a dona Nair era uma mulher nordestina, semi-analfabeta, mas para mim a maior contadora de histórias. E uma mulher que sonhou muito. Não conseguiu realizar tantas coisas que gostaria, mas que sonhou muito e que deixou isso em mim. Então, quando eu sonhei com a Mandacaru, eu quis trazê-la, a força dessa mulher, como a maior parte das mulheres nesse país, né? Que fazem tanto. E Mandacaru é o nosso cacto brasileiro. Mandacaru, para quem conhece o Nordeste, sabe que é alimento, sabe que é sustento, sabe que é proteção para os animais, mas também é flor, também dá flor, também é arte, também é vida. E é um pouco do que eu tento trazer para os meus clientes, mas que eu trouxe para minha própria vida. E e é engraçado porque parte do que eu faço é planejamento, mas Sim. planejamento de comunicação. É. Mas que eu hoje sou muito melhor nisso, porque eu vivi o planejamento, seja financeiro, seja de vida, na minha própria Mudou a história. percepção, né, de Com como certeza. fazer isso. Sim. Aí você chegou, então, pra Milena, sua amiga na época, e disse, Milena, tem um sonho, não tenho dinheiro. O que você disse pra ela? Por onde que ela começou? Olha, na verdade, eu acho que a nossa história relacionada ao planejamento, ela vem até de muito antes, né? Ela vem dessa história que eu contava para ela sobre como eu estou me planejando, até sem decidir ainda ser planejadora. É verdade. Então, acho que um fato bem legal foi quando eu falei para ela, eu vou comprar um carro, porque eu juntei dinheiro para fazer isso. E eu fiquei chocada, porque eu falei, como assim? Eu não achava que isso era possível. E então acho que a nossa história com planejamento financeiro juntas foi muito a experiência de vida juntas. Então, de como eu contava para ela como eu realizaria aquilo que eu queria realizar. Então, a compra do meu primeiro carro, quando eu comecei a juntar dinheiro para o meu primeiro apartamento, que hoje estou nele. Então, acho que muito dessa parte, principalmente até voltada à empresa dela, ela vem de um planejamento que, no caso da Renata, ela precisou entender o que era o planejamento para, inclusive, hoje, conseguir na empresa dela, desenvolver planejamentos para os clientes dela. Então, a gente já falava muito sobre reserva de emergência, que era uma coisa que eu sempre tive. Que era uma coisa que você nunca tinha imaginado fazer na vida, Na né? verdade, gente, eu lembro que, assim, a primeira vez que eu consegui ter uma reserva de emergência, eu queria chorar de alegria. Porque para mim, que vivia com medo do que finalmente eu tinha algo, né? Foi muito emocionante para mim. E ela tá sendo humilde. Mas, na verdade, ela me ajudou muito nesse processo, né? Num processo, eu lembro que, inclusive, quando eu fui abrir... Antes de abrir a empresa, que eu comecei a me planejar, eu não sabia por onde começar. E ela foi a pessoa que foi dizendo, olha, Rê, você precisa separar. Ela tinha muitos clientes já... pessoa jurídica, então, olha, isso que ela contou, que ela me contou lá, ela me botou essa coisa que ficou na minha cabeça, que pessoas que não separavam a sua própria vida financeira da vida da empresa, tinha muitos problemas, então eu já comecei a minha empresa fazendo essa separação de, assim, total, assim, não... no começo eu nem prolabore tinha, mas ficava lá, né? Foi quando você contratou o seu funcionário sem remuneração, que é o seu marido. É verdade, porque eu falei pra ele, Todo eu mundo não ajuda. quero cuidar
desse dinheiro, porque eu não quero pensar que esse dinheiro é meu, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é da empresa. A Mandacaru é uma pessoa para mim. E então ela fez muito isso para mim, ela trazia muitos dados, muitas informações, inclusive como na época, né, eu não tinha dinheiro para pagar um planejador financeiro, ela me trazia materiais para eu ler, para eu entender. Então eu acho que a primeira ajuda é reserva financeira, né? Reserva de emergência, perdão, né? Entender isso para minha vida e para a vida da empresa, fazer essa separação. E depois que a gente começou a galgar e começou a crescer, aí sim, ela me ajudou a encontrar, inclusive, planejador financeiro para, né? Porque afinal também somos amigas, né? Fica muita tem uma informação. relação Os seus limites, mas para conseguir aí pensar no meu futuro, né? Aí uma coisa realmente a longo prazo. E eu acho que uma coisa que ela também sempre me trouxe, porque eu ficava muito aflita com um monte de vídeo que eu via na internet. Então eu ficava assim, nossa, mas será que... Eu sempre achava que eu estava fazendo alguma coisa errada. Isso aqui eu devia estar comprando, isso eu devia estar alugando, isso aqui eu estava sempre... E eu acho que ela me trouxe essa tranquilidade de entender, o planejamento é seu, é a sua realidade, é a sua vida. Então, se o seu primeiro planejamento vai ser essa pequena coisa, é importante, né? E isso é para você. Então, acho que conseguir também organizar melhor e entender que... Porque na minha cabeça, um planejamento ele só era válido se fosse para uma grande coisa. Para muito Para dinheiro, né? muito dinheiro. Não para uma empresa pequena que eu sou a única funcionária dela, sabe? Assim, no começo, né? Que Quando é, eu comecei. que é a realidade da maior parte Da dos maior microempreendedores, parte dos né? microempreendedores. E até quando ela fala da quantidade de conteúdos, quantas pessoas aqui estão se identificando com Sim. isso? Falem pra gente. Muita gente, com certeza, porque existe uma enxurrada de conteúdo. E como você vai selecionar aquilo que de fato conversa com a sua realidade, com aquilo que você pode fazer? É bem desafiador mesmo, né? É muito desafiador. É muito desafiador porque, geralmente, o que a gente tem de referência são grandes empresas, né? Você trouxe aí dados do Sebrae, o Sebrae que faz muito esse lugar de trazer a realidade do pequeno empreendedor. E isso assusta. E, na verdade, eu não sei, gente, eu tô falando aqui na minha perspectiva, vamos ver se tem outros empreendedores. Na verdade, eu só me assustava, eu falava, gente, mas eles estão falando desse montante, isso é muito distante para mim. Sabe? Isso é muito, 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 muito distante para mim mesmo. Então, acho que me ajudou muito a trazer... realmente ter esperança para fazer as coisas. Eu acho que não tem como eu usar outra palavra. Mas também, eu sou uma pessoa muito controladora. Ter também segurança de que eu tô testando caminhos, de que eu estou... tentando ao máximo controlar as possibilidades. É claro que nem sempre a gente consegue controlar o que efetivamente vai acontecer, mas pelo menos eu estou testando possibilidades. E eu não tinha ideia como empreender, né? Então, quando ela me trazia as vivências de muitos empreendedores, me ajudou muito, porque eu não tinha essa referência, né? Então, eu sabia ser funcionária, mas é totalmente diferente quando é você que toma as decisões, quando é você que precisa ali realmente decidir até que ponto você investe, até que ponto você não investe, né? Enfim, algumas coisitas. Não, com certeza. Quando você tem que tomar a decisão é muito difícil, mas é muito difícil você saber como começar mesmo, né? Então, a Renata trouxe pra gente essa visão do dinheiro, né? Que você precisa também sofrer um pouquinho, juntar, né? Mudar essa percepção de que o dinheiro... que as coisas vão cair do céu, né? Você precisa ali estar muito disposto a ter uma atitude e ser focado nisso. Uhum. Mas o que o planejador... Que segurança a mais que o planejador traz quando a gente está falando de ajudar um microempreendedor, uma pessoa que está começando? Olha, o planejador... Primeiro, eu quero começar por essa parte da reserva de emergência, falando sobre o planejamento num lugar de
Eu preciso primeiro organizar a minha mente. Eu preciso organizar o meu coração. Eu preciso entender que eu tenho para onde correr se alguma coisa acontecer. Então, separar as finanças pessoais das finanças da empresa é muito importante, porque antes de ser um empresário, eu sou uma pessoa. E eu preciso viver, eu preciso pagar conta, eu preciso comer, eu posso ter uma família ali para sustentar, dependendo da realidade de cada um. Então, essa primeira divisão em que você entende a sua reserva e entende a reserva da empresa e entende que, caso a empresa tenha um imprevisto, principalmente no início, né, que eu preciso fazer muita coisa, caso a empresa tenha ali um imprevisto, você vai conseguir se segurar pelo menos alguns meses. E eu costumo te dizer que a reserva, ela traz essa tranquilidade. E a falta pode trazer pode trazer pânico, pode trazer uma depressão. Pode trazer más decisões, né? Más Porque você decisões. se desespera. Exatamente. E no momento que eu misturo tudo, eu já não sei mais o que é da empresa, eu já não sei mais o que é meu. E eu me desespero e eu não consigo prosperar. E por isso muitas empresas também fecham tão cedo, muitas empresas acabam não conseguindo prosperar, exatamente porque esse emocional não foi construído previamente. Então, esse começo, ele exige muita organização, até de entender, poxa, eu ainda sou pequeno nesse negócio. Eu preciso construir esse negócio. Então, de que forma eu vou começar pequeno, sendo a única funcionária, e hoje ter quantos funcionários a Amanda Caro tem? 10 funcionários. Então, de que maneira eu vou construir esse caminho? Com um planejamento. Então, eu faço essa divisão muito estratégica entre a minha vida pessoal e a vida da empresa. De que maneira eu vou investir na empresa? Então, do meu faturamento da empresa naquele momento, das minhas vendas, quanto eu vou destinar para investimento e quanto eu vou destinar para um Prolabore? Eu vou ter um Prolabore? Não vai ser o Prolabore dos sonhos ainda, Não né? vai Segura a mão. Não vai ser mesmo. Não vai ser. Porque às vezes, Thaís, o planejamento financeiro, eu vejo que as pessoas têm uma visão romântica, muitas vezes por falta de conhecimento. Então, uma das perguntas que eu mais recebo, e aí de pessoa física ou jurídica, é: qual o melhor investimento? Mas a gente precisa falar primeiro do planejamento, antes de pensar em investimento, porque o melhor investimento, não existe um melhor investimento, existe uma melhor carteira montada de acordo com seus objetivos, com a sua aversão, a sua aceitação ao risco, de acordo com o prazo que você precisa e de uma maneira estratégica. Então, quanto eu preciso de dinheiro disponível nessa carteira? Quanto eu posso arriscar um pouco mais pensando em um longo prazo? O que eu quero construir? E os meus planos, o que eu tenho de construção, a gente costuma separar entre reserva de emergência, construção de patrimônio e reserva de longo prazo. Dentro da minha construção de patrimônio, que patrimônio é esse? Em quanto tempo eu quero atingir? Então, muitas vezes, o planejamento financeiro parece algo muito grande, quando, na verdade, ele é muito grande, mas ele precisa ser visto no início como pequenos passos, passo a passo, e aí você transforma em pequenas metas, em pequenos caminhos ali para que você possa atingir. Então, por exemplo, como eu vou começar? Eu quero olhar meu orçamento, então eu quero ter uma visão 360 da minha vida. O que eu tenho aqui de custos? Eu costumo dizer que é muito legal fazer um orçamento anual. Por quê? Porque você entende, você monta o orçamento do seu ano e olha para o ano anterior, por exemplo. Poxa, eu estou montando o meu orçamento aqui 2025, por exemplo, eu estou em abril. Abril tem Páscoa. Como foi o meu abril do ano passado? Julho, vou tirar férias. Quanto eu costumo gastar em férias? Como fica o meu mês em momentos de festa, em momentos de férias, ou em meses mais tranquilos, mais previsíveis? Qual o meu padrão de consumo? Muitas vezes, fazendo o orçamento, você vai entender que você vai olhar alguns custos ali, separando em categorias. Eu gosto muito de separar em categorias. Então, por exemplo, vestuário, alimentação, transporte, moradia. E você vai entender, você vai olhar, por exemplo, na parte de vestuário e ver: poxa, mas que valor é esse? É uma parcela que eu fiz há 10 meses atrás e ela ainda existe. A roupa já nem serve mais. Não serve mais, eu doei ou eu nem usei. Eu vou procurar no guarda-roupa, ela tem etiqueta. Sim. Sabe? Quem então, nunca, né? Exatamente. Então, o orçamento é isso. Então, o planejamento financeiro, gente, não é para ser um bicho de 7 cabeças no início. É para ser algo que você olha com realidade e fala: como eu estou vivendo?
é sobre como eu estou vivendo. De que maneira eu estou fazendo as minhas escolhas. Planejar é sobre escolher. Escolher é decidir de que maneira eu vou seguir a minha vida. Então, que escolha eu faço hoje para a minha alimentação? Que escolha eu faço hoje para o meu transporte? Que escolha eu faço hoje para a minha empresa? De que forma eu escolho viver e coloco isso dentro do meu orçamento, do meu planejamento, olhando para o futuro? Será que eu consigo manter esse mesmo padrão no futuro? Quando eu vou conseguir melhorar o meu padrão de vida, de repente? O quanto eu preciso reduzir do meu padrão de vida hoje para começar a ter um pouco mais da prosperidade que eu busco ter. E o que eu quero dizer com isso? É basicamente o seguinte: qual o melhor investimento? Quanto você consegue guardar? Não sei ainda, mas qual o melhor investimento? Mas para quanto? Para quando você vai precisar desse dinheiro? Quando? Exatamente. Esse dinheiro Você me é permite acrescentar Com uma certeza. coisa, Milena? Eu acho que, além do você falou do romantizar, como a gente está falando com empreendedores, romantizar o planejamento, né? Deixar isso muito ali distante, é romantizar também o empreender. É quase como se a partir do momento que eu vou ter minha empresa e essa empresa, assim, é mágica. Você é dono de mim. Ela né? realiza tudo, entendeu? Eu vou ser dono de mim e aí eu vou ganhar muito dinheiro e aí eu vou conseguir investir muito. E não é assim, é um processo longo, um processo árduo, né? Igual eu falei pra vocês, a gente aí tem entre 10, 15 funcionários diretos e indiretos. Talvez algumas pessoas pensem pouco, mas isso demora, porque isso é um processo. A Mandacaru, por exemplo, comecei no final de 2019. Teve uma pandemia aí no caminho. Então, é um caminho árduo e de muito, muito orçamento, de muito dia a dia, de muito como foi o mês anterior, como foi de muita construção, de muita coisa. Então, eu acho que uma coisa que eu vejo, às vezes, conversando com os colegas, e eu tinha um pouco essa visão também, que a partir do momento que a minha empresa decolasse, e aí tudo, né? Porque a gente vê muitos empreendedores de palco e tudo mais. Mas a realidade nem sempre é assim. Claro que eu acho que a gente sempre pode chegar, assim, nos lugares que a gente quer. Mas romantizar também o empreender como se ele fosse resolver todas as suas questões financeiras, eu acho que é muito perigoso. Com certeza. E isso que você falou, Rê, eu diria que é o longo caminho curto. Por quê? Porque é um caminho longo, precisa de muito planejamento, do dia a dia, de entender que é desafiador mesmo, que eu preciso... não gosto muito dessa expressão, mas vou usar, matar um leão por dia, talvez. Também acho. Realmente... Não tá leão nenhum. Eu também não quero matar leão nenhum, não. Na Mandacaru não se matam leões. Deixa os leões ali, vivos. Mas, de verdade, realmente, desafios, são muitos desafios por dia, mas é um longo caminho curto, porque é o caminho que vai te levar a algum resultado. E grande parte das pessoas que não conseguem se planejar, na verdade, o grande desafio está em começar. Você sempre tem o suficiente para começar. Se for R$10, é R$10. Você consegue guardar 10 e você consegue amanhã talvez guardar 15. E tudo que você conseguir aumentar já é algo grande. E o planejamento, ele entra muito aí. Porque no momento que eu consigo olhar para as minhas despesas, meus custos fixos, meus custos variáveis, e eu consigo cortar coisas, eu consigo, por exemplo, como eu falei do exemplo do vestuário, vi que tem uma parcela ali, foram 10 meses, nossa, mas já vai acabar. Então, eu não vou fazer uma nova parcela. Eu vou usar esse... né? Pra quê? Eu vou usar esse valor e vou guardar. Essa parcela era de R$100, era de R$50. Poxa, eu tenho 100, ou tenho R$50 a partir do mês X. Essa parcela vai acabar, por exemplo, em maio. É que eu acho que é difícil... Não. Eu acho difícil quando você vem, sei lá, de circunstâncias como a minha, por exemplo, né? Dessa relação com o dinheiro que eu tive, você aceitar... dói você aceitar a realidade como ela é, né? Então, que o seu sonho, ele tá distante, tem todo esse caminho que é um grande caminho árduo, e porque tem muita... a real, a gente precisa falar a real. A real é que tem muitos nãos que você vai ter que dar, querendo dizer sim. E tem muitas coisas. E vai receber, quando exato. você começa a empreender... A empresa, ela vira... Sabe, tem mãe que fala, quando virou mãe, eu não compro mais nada pro meu filho. Empresa é um pouco
assim, durante muitos anos da minha vida, era tudo pra empresa, sabe? Ah, não, porque eu vou comprar isso pra mim se eu posso, sabe, fazer por isso e tal. Então, Contratar um funcionário. eu posso fazer tantas coisas porque a empresa. Então, e esse caminho, ele é difícil, porque você precisa olhar, né, dessa maneira muito mais. Realmente é um futuro que você sonha, que você não consegue ver, mas você tá olhando para ele, assim. E até eu ia te perguntar, né? Você comentou que trabalhou em banco e teve contato com muitas pessoas, que foi inclusive o que te inspirou a buscar o planejamento financeiro. Você comentou do erro de não fazer uma reserva de emergência, né? Do erro de misturar as contas da empresa com as contas pessoais. Tem outros erros que você lembra que as pessoas costumam cometer sem perceber que estão errando? Olha, tem muitos. Um deles é confundir o padrão de vida. É buscar, porque... E foi algo que a Rê trouxe Uma aqui. coisa é faturamento, né? Uma coisa... Você acha que você tem aquela conta, Exatamente. esquece que aquilo não é Outra coisa é lucro. saldo, né? É totalmente diferente. Exatamente. Então, o faturamento... Quanto eu vou tirar de lucro líquido realmente desse faturamento? E não necessariamente preciso esse pagar? lucro não é seu, né? Exatamente. É Nem reinvestimento é lucro ainda, É né? reinvestimento na empresa. Então, a questão do mimimi, ela pode entrar aí também. Ela pode ser um grande erro também no início da sua empresa, ou até mesmo no decorrer. Por quê? Porque eu posso entender, nossa, eu trabalho tanto, e de fato o empreendedor trabalha muitas vezes, muito mais que o CLT, por quê? Porque aquele é o ganha-pão dele e ele precisa fazer dar certo. Então, muitas vezes ele pode sim ter um olhar de, não, eu vou viajar mais, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou acordar mais tarde. E tudo isso é muito bom. Como é bom ter qualidade de vida, porque qualidade de vida é de fato algo que nos deixa mais felizes, é de fato algo que nos torna melhores. Mas que momento é esse, né? Que momento... Gastar o dinheiro que você ainda não ganhou, né? Gastar o dinheiro que você ainda não ganhou. Então, para o empreendedor, eu vejo principalmente para o pequeno empreendedor, um dos grandes erros iniciais é realmente, muitas vezes, não conseguir entender que a empresa no início necessita de muito mais investimento. Sim. E você, como pessoa física, vai muitas vezes abdicar. Depende da realidade que você vem. Nós estamos falando de realidades de um pouco mais de escassez financeira, negócios que começam. E um ponto muito importante é que o empreendedor no Brasil nem sempre quer ser empreendedor. Total. Ele empreende por necessidade. Muitas vezes as pessoas empreendem por necessidade. Então, muitas vezes, eu dei uma palestra um treinamento em que eu falei sobre isso com algumas empreendedoras que vendiam brigadeiro, que costuravam, que vendiam outras coisas e que elas me contavam, era um grupo de mulheres, inclusive. Elas me contavam histórias de, não, eu não consegui me recolocar no mercado de trabalho depois da maternidade, ou eu não consegui porque eu fiquei muito tempo fora do mercado e eu preciso vender algo. Então, eu não estou empreendendo porque eu quero. Eu queria estar numa empresa trabalhando 6, 8 horas por dia e realmente ter um horário, mas eu preciso empreender, eu preciso fazer algo diferente. Como é difícil? Porque não existe necessariamente uma mentalidade empreendedora ainda. O que existe é um sonho de fazer algo dar certo e muitas vezes de se manter vivo, de se manter pagando os boletos, aquilo que você precisa fazer. Então, uma grande questão do empreendedor, do pequeno empreendedor, eu vejo, e isso é o que faz muitos empreendedores não conseguirem prosperar. É, de fato, não conseguir ter esse planejamento inicial para começar. E quando você começa, de fato, você não conseguir trazer ali o reinvestimento para sua empresa. Usar esse dinheiro para reinvestir na sua empresa. Muitas vezes por falta de condições mesmo. Por precisar usar aquele valor de faturamento da empresa para pagar contas. Sim. Então, juntando a questão de reserva de emergência, de misturar as despesas. Misturar as despesas, eu diria que é um dos maiores erros, mas muitas vezes no início não tem outra alternativa. De que maneira eu vou fazer? Será que eu crio um outro negócio? Será que eu vendo mais alguma coisa? Será que eu trabalho mais horas? Então, são muitas questões ali e, de repente, e também não entender muito a questão de custos tributários, vamos dizer assim. Qual o melhor modelo para minha empresa? Quando eu sou um MEI, eu tenho que saber que faturamento eu posso atingir. Dependendo do faturamento que eu tenho ali, eu preciso ficar muito atento no momento de mudar a categoria da minha empresa para não ter um custo a mais.
Sim. que eu não consiga Pra assumir, precificar, para precificar o meu produto. Então, e esse é um ponto muito importante, você viveu na pele, né, Rê? Precificação de Começando como produto. MEI e você ir... Exatamente. Quando eu ainda não tenho necessariamente essa mentalidade empreendedora, quanto vale o meu produto? Quanto vale a minha hora? Quanto vale? Se eu não tenho ainda, se eu não tive um conhecimento disso, se eu não conseguir me preparar previamente, pode ser que ou eu cobre muito a mais Uhum. E fique fora do e fique mercado. fora do mercado, ou eu cobro muito menos, E não se trabalho paga. muito e o meu negócio não se paga. Caramba. Então, Sim. o quanto eu consigo estabelecer um preço justo para isso? Nos bastidores, você me perguntou o que eu considerava de erro. Esse foi um erro que eu cometi, tanto para mais quanto para menos, bastante vezes. E é um erro difícil de contornar. Quando você tem, como eu, que trabalho com serviços, e você tem um contrato, você tem que ir até o fim, né? Quando é... Exatamente. Na verdade, para mais, honestamente, nunca aconteceu, não. Foi sempre para menos, dentro da minha história, né? Quando é para mais, você simplesmente Perde o cliente. perde o cliente, né? o possível Exatamente, cliente. você não Agora, fecha. quando é para menos, e é isso, né? Você tem que garantir aquilo que você prometeu, afinal, você está construindo a imagem também, né, da sua empresa, enfim, o relacionamento, e é bem difícil. E muitas vezes você não tem tempo para ter um novo cliente, porque Não. você se comprometeu com aquele cliente por um preço abaixo do preço que seria o justo naquele serviço, e você não consegue atingir, de repente, novos, dependendo do tempo que você tem ali. Então, precificar também é uma questão muito importante, e é uma questão que no início, é bem normal as pessoas errarem no início, principalmente quando o seu core, principalmente quando o serviço que você oferece é você. Nossa, sim. Então, isso é bem desafiador. Então, eu diria que esses são erros bastante comuns no início. A questão da própria reserva para começar ou para se manter. A questão tributária mesmo, de que forma escolher, que informações eu vou ter. O Sebrae tem vários cursos interessantes. A questão de precificação. E a questão, mas eu diria que a primeira questão mesmo é emocional. De que forma eu me preparei, de que forma, como eu estou para abrir aquele negócio, que estrutura emocional eu tenho, o que eu aprendi até ali, Sim. o que eu tenho de referências. Eu acho que a nossa história se conecta nas referências que nós trazemos uma para outra. Hoje a Rê, para mim, é uma referência em empreendedorismo. Então, quando eu ela de penso... planejamento para mim. Então, quando eu penso em uma empreendedora de sucesso, eu penso na Renata. Porque... E é falar sobre o que é sucesso para cada um. Talvez você tenha referências, outras pessoas tenham outras referências de sucesso, de acordo com o faturamento de uma determinada empresa, de acordo com a exposição daquela empresa na mídia e tudo mais. Mas o sucesso, ele vem muito, na minha visão, de qual foi o início e onde você está hoje. O que você conquistou dentro daquilo que foi sonhado lá atrás? E onde que você chegou, Renata? Acho que eu queria que você trouxesse esse contexto. Quem que é a Renata hoje, do ponto de vista de organização financeira, do ponto de vista de investimentos, de empresa, pessoa física? Como que você se vê hoje? Cara, a Renata hoje é uma mulher que conseguiu realizar muitos sonhos e que hoje não para de sonhar, porque me planejar me permite isso. É uma Renata mais segura, não totalmente, porque a gente tem nossos desafios ali, enfim, mas eu me sinto mais segura para tomar muitas decisões que eram muito difíceis para mim antes, né? Eu consegui fazer muitas coisas por pessoas que eu amo muito, que eu não conseguia fazer lá atrás. Então, a Renata hoje é uma pessoa, eu sou uma pessoa, parar de falar em terceira pessoa, muito mais realizada, né? E com muito mais sonhos. Eu sempre me considerei uma pessoa sonhadora, mas eu acho que isso renovou em mim, né? Inclusive de outros negócios, outras possibilidades que eu tô desenhando, que eu tô construindo. Reserva de emergência garantida. Reserva de emergência para mim. Investimentos. Investimentos também, Olha né? só. E antes era engraçado, assim, porque eu sentia muita agonia de pensar como seria o meu envelhecimento. Porque, infelizmente, sofro de ansiedade aí, Esse né? é um Faço ponto. meus tratamentos. E eu tinha muito medo, assim. Eu realmente
sofria com isso, né? E não, então, hoje, pensar, não, é claro, eu não controlo, a gente não tem a menor ideia, né? Isso é uma coisa que eu sempre estou me lembrando, mas eu tenho possibilidades. Eu acho que, para mim, me deixa feliz comigo mesma saber que eu tenho possibilidades, né? Porque antes eu me sentia sem possibilidades. E acho que saber que eu tenho possibilidades me traz liberdade para ser quem eu sou. Então, hoje, eu também sinto que eu consigo ser mais eu também. Empreendendo na vida, antes muito correndo atrás de cada vento, de cada coisa que estão falando. Eu tenho que surfar essa onda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando acho que criar esse planejamento financeiro, principalmente, né, a Milena falou, né, como se divide o patrimônio e o futuro, também me permite falar, pera, essa onda, não quero essa onda, isso não é para mim, não, isso não é. Não Então, se perder no caminho é importante. Perder no caminho. Então, eu acho que eu me sinto assim hoje, né? Eu me sinto... e me considero, quando a Milena fala sobre sucesso, é muito doido, porque tempos atrás eu falaria, não, eu não posso falar que é um sucesso, é uma empresa pequena, não sei o quê. Mas eu comecei também a entender o que é sucesso para mim. E dentro das coisas que eu desenhei para minha vida, eu tenho tido sucesso. Então, isso para mim me traz muita felicidade. Na Planejar, a gente fala que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. Com Eu certeza. tô aqui na frente de 2 pessoas que tiveram foram a vida transformada Total. pelo planejamento financeiro, pela garra, pela atitude que tiveram, e não por ter dinheiro, mas por ter um foco, uma determinação e buscar. Meninas, eu adorei o papo de hoje. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Milena. Foi maravilhoso, eu que agradeço. Obrigada, Renata. Eu que agradeço, eu amei, aliás, planejar para a vida, isso me toca muito, porque eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui, queria eu lá atrás, né, ter ouvido algo assim, ainda mais trazer também, ter esse ponto para empreendedores, porque planejar é para viver melhor, né, não é para apenas sobreviver. Não é de dinheiro, é de vida que a de gente está vida. falando. É de vida, e até para desmistificar um pouco dessa questão do planejamento, que parece algo difícil, que parece ser algo só para alguém que tem muito dinheiro, e não é assim, gente. Planejamento financeiro é o que você consegue fazer de melhor com o que você tem hoje. Sempre é possível começar dentro do que você tem. Hoje é o melhor momento, amanhã é tarde. Mas, claro, você vai começar amanhã, caso você não consiga hoje, mas o melhor momento é sempre hoje. O melhor foi ontem, mas o segundo melhor é hoje. Por quê? Porque você consegue fazer o melhor com aquilo que você tem. Porque a disciplina é o mais importante. Depois que você consegue adquirir a disciplina do começar, tudo se transforma. Quando começamos, tudo começa com a gente. O caminho se abre para que você consiga conquistar. Então, acho que falar de pessoas que vieram de realidade, aqui é o nosso caso, de escassez financeira, ou você que está aí nos ouvindo e tem uma outra realidade, tem uma outra história, o que eu tenho a dizer para você é possível. É possível fazer dentro do que você tem um sonho, e você não tem um sonho por acaso. Você pode conquistar, você pode buscar novos caminhos. Poxa, então a minha renda hoje, de repente, não é suficiente para atingir aquilo que eu quero? Poxa, então o que eu posso fazer? Eu tenho roupas no meu guarda-roupa, eu posso fazer um bazar? Qual o meu talento? Eu posso dar aula de alguma coisa? Né? Eu posso fazer um trabalho freelancer? Eu posso vender algo? Será que eu tenho algo? O que eu tenho? Será que eu consigo, de repente, perguntar para os meus amigos? Poxa, o que você vê em mim também que eu ainda não enxergo? As pessoas que nos amam, elas enxergam coisas na gente que muitas vezes a gente não consegue ver. É verdade. Então, quando a Renata fala, você era planejadora antes de ser planejadora, poxa, hoje eu falo, ela tem razão. Porque eu, de fato, era planejadora antes de ser planejadora, porque eu já planejava a minha vida. Então, ela já era empreendedora antes de ser empreendedora, porque ela, de fato, já pensava nisso e ela já vendia várias coisas. Ela vendeu pijama uma época, não foi? Sim, aliás, era muito bom. Então, é muito isso. Então, se você tem um sonho, ele não é por acaso. E hoje é o melhor momento para começar. Eu amei o nosso papo também. Uma aula de planejamento financeiro, gente, né? eu adorei. E se você tem dúvidas de como começar, entra no site da Planejar, busque um profissional CFP para te ajudar a cuidar das suas finanças. Esse episódio falou de empreendedorismo. Empreendedorismo pode ser um sonho, mas também tem que vir carregado de muito trabalho,
muita dedicação, muito esforço e muito planejamento financeiro. Acompanhe os nossos outros episódios, as nossas outras temporadas. Siga o nosso canal do Instagram, Planejar pra Vida. Siga o podcast no seu tocador preferido e fique com a gente. Planejar pra Vida, quem se planeja tem futuro.